Ao vivo, boa tarde. Muito boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre o desafio de criar os filhos. Aliás, criar é fácil. Nós vamos falar sobre o desafio de educar os filhos. Eis o desafio, né? Marquei esse encontro com vocês hoje. Meu nome é Jaqueline, eu sou psicóloga e, conforme o combinado, nós estamos aqui de volta para tratarmos de assuntos do nosso dia a dia, de todas as pessoas, né? Hoje nós vamos falar sobre o desafio de educar os filhos. Por quê? Eu solicitei de vocês, assuntos de vocês para que vocês me mandassem sugestões dos temas para que nós conversássemos e tal, e eu recebi algumas solicitações sobre esse assunto específico. Então eu achei por bem colocar ele na frente, até porque eu conheço muitas mães que trabalham fora, que têm suas rotinas e estão um tanto quanto embaraçadas com a rotina dos filhos, e estão se perdendo em demandas que são simples se observadas no início. Vamos ver quem tá aqui. Deixa eu ver. Juliana. Oi, Ju. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tchauzinho pra você. Oi, Cris, lá de Cuiabá, presente aqui na live. Oi, Cirlane, Adilei, o Adriano. Oi, maninho. Tudo bem? Seja bem-vindo. Vamos falar do... A internet tá bugando. Vamos falar do desafio de educar os nossos pequenos. E os grandinhos também, né? Aos pais que já têm os seus filhos crescidos. Deixa eu ver aqui. Vocês estão me vendo bem ou tá muito alta a câmera? Tá bom assim? Hã? Cadê? Vamos lá. Quem mais tá chegando? Eu estava sumidinha, porque eu estava com umas demandas para resolver e me ocupou muitos dias. Mexendo com casa, com troca de casa, e estava muito complicado para mim. Então eu não consegui cumprir aquilo que eu disse que toda semana eu estaria aqui falando com vocês. Eu ia tentar toda semana fazer uma live diferente, mas eu não consegui nesses últimos dias. Mas cá estou para que a gente possa conversar, tá? Eu quero que vocês coloquem durante a fala, eu vou tentar ser breve, que vocês coloquem os assuntos que vocês acham que seja necessário eu tocar. Talvez uma dificuldade que você esteja enfrentando com seu filho, com seu neto, né? Hoje em dia existem muitas avós e muitos avós dos filhos, né? A internet tá caindo aqui pra mim, pra vocês tá ok? Claudineia, oi Claudineia, tudo bem? Seja bem-vinda. 2 pimpolhos, né, Claudineia? O desafio é grande, tá? Cadê a Valentina? Valentina? Faz favor aqui, filha. Vem aqui pro pessoal conhecer você. Aqui, a minha princesinha. Sobe aqui. Aqui, ó. Dá um oi pro pessoal. Oi. Oi, fala boa tarde. Boa tarde. O pessoal não conhece você ali, ó. Estão ouvindo a mamãe agora à tarde. Essa é a minha princesa. Eu também tenho o desafio de educá-la, que eu encaro com muito amor, né, filha? Muito amor o desafio de educá-la. Então eu quero dividir com vocês no âmbito da psicologia, na minha experiência, nos frutos que isso tem dado, tá? Vai ser muito gostoso. Dá tchau pra eles. Tchau. Tchau. Vai lá brincar. Obrigada, tá? Tá bom. Tá, joia. Então, eu também tenho a minha experiência como mãe. Eu também sou uma mãe que sai para o trabalho. E eu tive que fazer algumas escolhas na minha vida profissional e na minha vida familiar para que eu pudesse educar a minha filha. Então vamos lá. Quem mais chegou por aqui? Podem ir comentando, tá bom?
como que eu faço pra... Deixa eu ver aqui. Tá, agorinha a gente vê isso. Vamos lá. Existe uma sensação atual de que hoje, algumas pessoas pensam que hoje é mais fácil criar os filhos por conta da tecnologia, por conta das facilidades, que hoje nós temos carro para levar, para buscar. Hoje é fácil que as escolas, né, existe um planejamento, existe esse sentimento de que antigamente era muito difícil, de que antigamente que era difícil, que havia escassez de comida, antigamente existia um casal que cuidava de 12 filhos, de 15 filhos, e aí o pessoal trabalhava na roça, então existia uma dificuldade financeira, que isso é suprido hoje, né, em relação ao passado, mas existia uma facilidade, porque o papel de pai e mãe era muito bem reconhecido, era muito bem entendido quem era o pai, quem era a mãe e o que eram os filhos nessa família. Qual era a posição dos filhos nessa família? Existiam problemas? Sem dúvida, muitos, que inclusive vêm hoje para os adultos, né? Que eram essas crianças de antigamente. Porém, essa facilidade toda de hoje, essa modernidade toda que nós temos, ela tem estragado, esse é o nome, ela tem estragado muitas crianças. Então, parece que é mais fácil atualmente, parece que é mais fácil, mas não é. Então eu quero conversar com você, pai e mãe, que se apropria dessa facilidade tecnológica e substitui a tua presença e substitui o teu carinho por toda essa parafernália que existe, tá? Você pode utilizar da tecnologia para satisfazer o seu filho? Pode. Você pode utilizar dos eletrônicos para agradar o seu filho? Pode. Você só não pode trocar você por toda essa parafernália. Você só não pode trocar a babá pelos conceitos que você tem que dar para ele. Então eu quero fazer você pensar no seguinte: onde tudo começa? Na educação dos filhos. Onde você acha que tudo começa? Você consegue pensar? Oi, Edneuza, Dani, tudo bem? Você consegue pensar comigo onde tudo começou? Os conflitos que você enfrenta hoje com os seus filhos, onde começou? Se você pudesse mudar alguma coisa, o que você mudaria? Esse conflito que você vive hoje, ele tem um início. E ele começou onde? Eu posso te dizer onde começa a educação dos filhos? Você vai se espantar. A educação de um filho, ela começa na decisão de ser mãe ou pai. O peso maior, a sobrecarga maior, ela é óbvia que ela é da mãe. Porque nós carregamos, né? Geramos, carregamos, trazemos ao mundo, amamentamos. Durante grande parte da vida da criança, o elo maior é com a mãe. O que não desabona a responsabilidade dos pais. Tem muitos pais que fazem um papel lindo, maravilhoso. Mas eu quero te trazer a pensar nisso. O hábito, ele traz a resposta que você precisa. Então, quando você diz, eu vou ser mãe, você já tem que se habituar a esse papel antes de gerar.
Jaque, que coisa confusa. É verdade. Quando você diz eu vou ser mãe ou eu vou ser pai, você já tem que preparar o terreno para você receber essa criança. E eu não digo só financeiramente, porque financeiramente você precisa se organizar, claro. Para receber uma criança não é um pet, né? Uma criança, ela vai trazer uma mudança muito grande na tua vida. Mas você tem que estar pronta. Você tem que estar pronto para receber essa criança. E quais são os cuidados que você tem que tomar quando você decide ser mãe ou quando você decide ser pai? Você tem que se preparar por dentro, aqui e aqui, para receber essa criança. Porque essa criança precisa vir ao mundo com alguém que se preocupe com ela, com alguém que tenha tempo para ela, com alguém que vai abrir mão de algumas coisas para estar com ela. Ah, mas depois que só porque eu sou mãe ou porque eu sou pai, eu não vou parar a minha vida para ser mãe e para ser pai. De forma alguma. Você não precisa parar, mas você vai precisar desacelerar. Isso é fato. Se você quiser educar o seu filho, tá? Igual eu disse no começo, criar é fácil. Qualquer instituição pública cria crianças, orfanatos criam crianças, qualquer pessoa cria crianças. Mas educar é só para quem tem comprometimento, tá? Educar é muito além de dar a comida. Educar está muito além de levar para a escola, né? Não é a escola que educa teu filho, é você que educa teu filho. Então, onde tudo começa? Na decisão de ser pai ou mãe. Antes disso, na escolha do teu parceiro. Parece algo muito fútil. Primeiro eu vou realizar o sonho da minha vida, que é casar com a pessoa que eu amo. Ou, nossa, aquela menina é linda, maravilhosa, eu quero ficar com ela e eu preciso ficar com ela. E aí você vai e faz uma criança com ela, sem pensar que esse ser humano que vai vir ao mundo precisa de base. E essa criança que vai vir dessa relação, ela precisa de base familiar, ela precisa de chegar num lar estruturado. Caso contrário, você não vai ficar com essa mina linda, ou você não vai ficar com esse rapaz que você conheceu na balada, né? E aí você vai criar o seu filho, a sua filha sozinha. Em alguns casos a mãe abandona também e deixa a criança com o pai, que deixa com a avó, que deixa com uma tia, e essa criança vai crescendo desestruturada psicologicamente, tá? Então tudo começa na escolha do parceiro. Quais são as qualidades que o seu parceiro tem para ser pai do teu filho? Quais são as qualidades que a sua esposa tem para ser a mãe dos teus filhos? Você consegue enxergar? Não é simplesmente gostar de criança. Pai, mãe, não tem que só gostar de criança. Professor gosta de criança, gente que trabalha em brinquedoteca gosta de criança, tem um monte de gente que gosta de criança. Mas pergunta se essas pessoas que gostam de criança querem levar para casa, querem rodar a noite sem dormir, querem ter os seus corpos transformados, querem sentir desconforto, querem sentir dor. Pergunta se essas pessoas querem passar por isso. Não, mas aí, né? Não. Então, gostar de criança não basta. Gostar de criança não educa filho, tá? Gostar do seu filho nem sempre é o que ele precisa. Vamos lá. A escolha do parceiro é importante. Então, no mundo animal, o macho, né, em determinadas espécies, ele analisa a fêmea com quem ele quer ter uma relação sexual, com quem ele quer acasalar no mundo animal. Então ele escolhe a tua fêmea, às vezes pela cor, às vezes pelo... não sei, existe muitas e muitas teorias do mundo animal que o macho escolhe a tua fêmea para acasalar.
As fêmeas escolhem o macho, às vezes, pelo canto, né? No caso dos pássaros, das danças que eles podem fazer. Então, existe um critério. Existe um critério. Então, você não escolhe e, de repente, você quer ser mãe. De repente, você quer ser pai. E aí você não entende que você precisa se preparar. Se você não escolheu o parceiro muito bem, tá, legal, nem tudo está perdido. Mas você ainda precisa se preparar para poder ser pai ou ser mãe, tá bom? Antes de trazer uma criança para este mundo. Qual é o seu projeto de vida? No seu projeto de vida, cabe um filho? No seu projeto de vida, qual é o seu ideal? Existe uma criança aí inserida? Ou você ainda nem traçou o seu projeto de vida? Ou você ainda nem pensou o que você vai ser quando crescer? Você já cresceu, mas você nem pensou o que você vai ser quando crescer. Existe uma criança aí? Pessoal que está aqui, é muito simples pensar nisso. É complexo executar, mas pensar nisso é muito simples. O que eu quero para mim? Eu quero uma carreira de sucesso, eu quero viajar ao mundo, eu quero uma vida de liberdade, eu quero ir e vir sem dar satisfação para ninguém, porque eu tenho o espírito solto, tem gente que é assim, e eu não gosto de regras, e eu não gosto de horários, e aí você acha que você pode ter um filho. O filho vai trazer tudo isso para você, do contrário. Você vai ter que ter regras, você vai ter que ter horários, você vai ter que ter disciplina sim, vai ter que dar satisfações, porque a criança tem uma rotina a seguir. É saudável para a criança ter uma rotina. E aí, como você que quer rodar o mundo, quer ter um filho? Mas o meu filho vai rodar o mundo comigo, nós vamos ser, aventureiros e tal. Tá, beleza. É saudável para a criança? É o que ela precisa? Porque você não pode pensar só em você. Você tem que pensar na criança que você está trazendo. Oi, Ernestina! Tudo bem? Seja bem-vinda, tia. Beijo pro Barretos aí, viu? Olha aqui, deixa eu ver quem tá aqui. Quem tá entrando? Márcia, tudo bem, Márcia? Seja bem-vinda. Tá ali no cantinho, quietinha. Quem mais? Tô aprendendo a mexer nesse negócio. Eu vou ficar boa nisso aqui, gente. Eu tenho que fazer mais, né? Pra eu ficar melhor. Vamos lá. Aqui é não tá dando pra ver a foto. Ok. Então você entendeu que você precisa escolher o seu parceiro, pensar, tá, ele é o homem da minha vida, pode ser o pai dos meus filhos, da minha filha. Eu confio nesse homem, ele inspira confiança. Porque o que tem hoje de lares que os próprios pais, que os padrastos abusam dos enteados sexualmente, que torturam essas crianças psicologicamente, que maltratam essas crianças porque eles não foram preparados para ser pais. Ele só foi o grande amor da sua vida, mas ele não era para ser o pai dos teus filhos. E o contrário também existe, né? Pais que estavam em um relacionamento, saíram desse relacionamento, foram morar com outras mulheres, que se tornaram as mães, madrastas das crianças, que torturam essas crianças, que maltratam essas crianças, que no lugar de proteger, fazem mal para essas crianças, né? Então, se você não tem preparação, se você não tem sentimento de ter um filho, não o faça. Não faça. Viva a sua vida, seja feliz e não faça filhos, tá? E se você tem o desejo de ter um filho, procure alguém que vai te ajudar nessa jornada, que vai suprir as necessidades que uma criança tem. O seu parceiro, ele tem que estar alinhado com aquilo que você planejou para vocês. Entendeu? E se ele falar pra você que ele não quer ter filho, ou ela falar pra você, olha, eu não quero ter filhos, abre o olho.
se você continua nessa relação e quer ser mãe, ou se ele continua nessa relação e quer ser pai. Não force a barra, mas abra o jogo. Diga pra ele, eu quero ser mãe. Você quer ser pai? Ah, não, porque se você não quiser ser pai, a gente já tem que conversar agora. E não significa que essa escolha tem que ser no exato momento da conversa. Não, agora não, mas futuramente e tal. É uma coisa que vocês vão trabalhar juntos, mas o desejo, ele tem que existir. O compromisso, ele tem que existir, tá? Oi, Vânia, tudo bem? Seja bem-vinda. Solange, minha amigona, seja bem-vinda. Francisley, Ana, tudo bem? Vamos lá. Deixa eu dar tchauzinho pra vocês, suas lindas. Como é bom ter vocês aqui, viu? Deixa eu ver quem mais chegou. Ábia, tudo bem? Ábia, ó, Ábia casou, tem pouco tempo, né, Ábia? Ah, eu não penso em ter filho e tal. Tá, hoje você não pensa, mas futuramente, né? Você tem que pensar no futuro, se planejar, se programar. E eu não tô falando de juntar dinheiro, né, pessoal? Eu já disse, não é juntar dinheiro. É se preparar emocionalmente, psicologicamente, para receber essa criança. Ediana, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Andréia, lá do Parque Universitário. Quanto tempo? Seja bem-vinda. Um beijo para vocês. Vocês podem participar, tá bom? Conforme eu disse, vocês podem ir falando junto comigo e a gente vai tecendo aqui para que o assunto fique bacana, para que não fique só eu falando com vocês, tá bom? Então tá, escolheu o parceiro, decidiu, escolheu o parceiro e tem o projeto de vida traçado. Ótimo! Essa criança vai chegar e vai ser tudo lindo, né? Se acontecer desafios no âmbito da saúde, né? Se a criança chegar com alguma deformidade, alguma sequela, algum problema no parto, avalia isso. Você avaliou? Todo mundo pensa em receber um filho saudável, não é verdade? Quando a gente diz, ai, que venha com saúde, e é uma bênção. Todos nós queremos filhos saudáveis, perfeitos. Mas quando eu digo para você se preparar emocionalmente, psicologicamente, para saber se você quer ser mãe, aceitar o desafio de ser pai, é para você pensar que você pode receber um filho com essas dificuldades. E aí, a escolha do teu parceiro vai pesar muito. Seu projeto de vida vai pesar muito. Entendeu? A sua decisão vai pesar muito nessa hora, porque você já se preparou. Então você vai dar conta dessas demandas que acontecem. Porque eu atendo pessoas que sofreram traumas na infância e hoje têm dificuldade de criar os seus filhos. Eu atendo pessoas que se queixam porque os filhos têm necessidades especiais que essa pessoa não... A internet tá caindo. Essas pessoas não foram preparadas para lidar com essas dificuldades. Então pode ser evitado, pode ser organizado antes de você ter um filho. Oi, vereadora Adonias, tudo bem? Agora você na minha live, é um prazer te receber, tá bom? Ah, fez aniversário. Parabéns pelo aniversário, viu? Que Deus te abençoe, felicidades. Nós amamos você. Isso é verdade, isso mesmo. Então, assim, você precisa ter estrutura emocional, financeira, familiar, para receber aquilo que você quer como filho, ok? Porque se algo der errado, que eu tô dizendo em todas as áreas, porque o seu filho vai crescer, vai se desenvolver, vai tomar as decisões dele, as escolhas dele, e você não pode se arrepender de ter tido aquele filho, porque você cumpriu todas as etapas, você fez tudo que deveria ser feito, entendeu? Então tá, você escolheu bem, teve o marido dos sonhos, a esposa dos sonhos, foi tudo muito bem, foi tudo muito bom, nenhum problema na gestação, nenhum problema no seu parto, foi tudo ótimo, né? Os maridos tiveram esposas companheiras que tiveram, assim, apoio em todas as áreas e tal. Não houve problemas financeiros, ninguém passou por necessidade de fraldas, nada disso. Não é verdade? Não. Alguma coisa vai acontecer.
Alguma coisa vai acontecer. Nem que a fralda vai acabar. Alguma coisa vai acontecer. E você tem que ter certeza da escolha que você teve. Porque o que acontece? Muitos relacionamentos são estabelecidos sem compromisso. E muitas mães criam seus filhos com apoio de terceiros. E esses filhos que são criados com o apoio desses terceiros, eles têm escolhas próprias que foram construídas independente da mãe. E hoje que eles estão com 15, 17, eles não querem mais ouvir a mãe dizendo para eles o que é certo e o que é errado. Sabe por quê? Porque essa mãe teve ele muito novo e ela não quis parar a vida dela para poder cuidar do filho, então ela terceirizou o filho para a avó. Geralmente, né? Não tô dizendo que é uma regra, é geralmente. Ela colocou esse filho na responsabilidade da avó, mãe dela. E aí o que acontece? A avó, que tem um jeitinho mais brando, que não quer errar, a avó que não quer causar desgosto no neto, que não quer fazer com que o neto sofra nenhum tipo de trauma porque a mãe já não cuida dele. Essa avó acaba dando amor demais, brinquedos demais, tempo demais. E a criança vai crescendo sem limites, sem parâmetros, sem nenhum tipo de responsabilidade. E é onde a mãe não consegue mais puxar para ela. E aí depois aonde vai parar? Nos grupos de coetanos, né? Nos amigos, nos grupos de adolescente que entendem a cabeça sofrida dessa criança que cresceu sem a mãe, que cresceu com a avó. Então, assim, geralmente esses adolescentes chegam aos extremos. Existem as exceções? Claro que existem. Eu não estou falando nada generalizado. Existem as exceções. Mas a responsabilidade desta criança não é da avó, não é do vô, do tio, da tia, das instituições de educação. É do pai e da mãe. Então, se você escolheu bem o teu parceiro, a tua esposa, não é que é eterno ou não possa mudar, pode, mas a probabilidade de dar errado é mínima. E se você escolheu bem, nananana, e lá na frente você rompeu o seu relacionamento com o seu parceiro e essa criança existe, ela tem consciência de quem é o pai e de quem é a mãe na vida dela. Porque quando ela chegou, ela foi inserida numa família estruturada. Mas as pessoas mudam, as situações mudam, mas a base infantil dela, o caráter dela foi construído dentro de um lar estruturado. Dentro de um espaço onde as pessoas eram respeitadas, onde o pai tinha o seu papel, a mãe tinha o seu papel, a criança estava ali sendo amparada por ambos, sendo ensinada por ambos, entendeu? E se lá na frente algo mudou, essa criança já tem consciência. É muito mais fácil de você trabalhar do que se você tirar isso da fase da infância dela. Entendeu? Quem tá aqui? Juliana, minha irmã, beijo. Tá com a Valentina, obrigada. O Felipe, oi Felipe, seja bem-vindo. Ainda não é pai, mas pode ser, né, Felipe? Importante. Maria das Graças, oi, tudo bem? Silvana, amiga Helena, minha amigona, beijo pra você. Bruno, Alexandre, oi, primo. Barretos, tudo bem? Beijo pra Laura. É isso aí. Olha o Diogo Zanoni, seja bem-vindo. Já vai aprendendo aí, ó, pra quando chegar o seu filho, tudo tá certinho. Net, oi Net, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vinda. Pastor Paulo, que alegria! Seja bem-vindo, meu pastor querido, Paulo César. Seja muito bem-vindo, tá? Hoje nós estamos falando sobre o desafio de educar os filhos. Educar os filhos. Então, vamos lá. Essas crianças que nasceram nesses lares desestruturados,
que chegaram de forma não planejada, elas vão crescer. E crescendo, como eu disse, elas vão conhecer a real história delas. E elas vão buscar apoio que elas não tiveram na família. E aí elas buscam nos amigos. Quando são gente boa, ótimo, supre um pouquinho. Elas buscam na escola, que se for bacana, ótimo. Ela quer o emprego dos sonhos, ótimo. Mas algumas delas não têm paciência para construir uma história nova. Então eles querem suprir a falta em alguma coisa, porque eles não foram treinados a ter falta. Eles simplesmente nasceram na falta. Diferente daquela criança que é treinada, ensinada a ter e a não ter alguma coisa. Ela simplesmente veio sem ter. Ela já nasceu sem ter nada. E aí ela começa a buscar essa falta que é do ser humano, que nós carregamos as nossas faltas nas drogas, no álcool, né? Você já conhece bem essa história. E aí se tornam dependentes, alguns se tornam traficantes, outros se envolvem com grupos de extermínio, ainda muito jovens, coisas que poderiam ser evitadas. E aí você me pergunta, Jaque, mas é tão triste você ver uma criança tão jovem no mundo das drogas. É uma questão de escolha. Sim, eu concordo com você. É uma questão de escolha. Mesmo a criança que nasce dentro de uma família estruturada pode ir para esse lado. Pode, sem dúvida. Só que a probabilidade é menor. Nós estamos falando de algo geral. Então, a probabilidade de você ter o teu filho dentro dos seus padrões, dentro de um lar estruturado, com preceitos que são legais, é muito melhor para você cuidar. A sociedade vai sofrer muito menos com ele. E ele vai sofrer muito menos com a sociedade, porque ele já aprendeu com você. O que pode ter, o que não pode ter, ele já aprendeu. Entendeu? Então é muito mais fácil quando você planeja as coisas. Carolina Ferreira, seja bem-vinda. Fernandinha, seja bem-vinda, Fernandinha. A Francis Lei está dizendo aqui, super difícil criar filho com pais separados. Cada um tem um jeito de educar e isso dificulta muito. É verdade, é verdade. E o que é mais terrível é quando os pais são separados e um fala mal do outro. É porque o seu pai é isso, seu pai é aquilo, seu pai é aquilo, seu pai é aquilo. É porque a sua mãe pensa que ele é uma santa, mas ela é isso, ele é aquilo. Gente, não façam isso com a cabeça das crianças. O relacionamento que não deu certo foi o teu. O relacionamento de pai e filho precisa dar certo. O relacionamento de mãe e filho precisa dar certo. Então, se você não escolheu bem, se você não consegue gerir o seu relacionamento para que ele se reestruture e vocês fiquem juntos, não coloque na cabeça do seu filho ou da sua filha que o pai dele não presta, que a mãe dele não presta, porque ele precisa de vínculo emocional com o pai e com a mãe. A criança ela precisa se sentir amada. E ela não pode estar no meio de uma guerra, ela não pode estar no meio de uma disputa, tá bom? Vamos lá. Oi, Tainara, colega, tudo bem? Minha colega de profissão, tudo bem, Tainara? Seja bem-vinda. Então, vamos lá. Adultos que foram crianças maltratadas. Eu tive, essa semana que eu disse pra vocês que eu estava envolvida com muitas outras coisas, enfim. Eu falei com muita gente, eu resolvi muitas coisas e eu lido com muita gente no meu dia a dia. A grande parte são mulheres. E as mulheres sofrem muito, porque as mulheres são emocionais, né? Nós temos essa característica que é da mulher. E eu conheço algumas mulheres que são um tanto quanto desequilibradas emocionalmente por conta de fatores que elas sofreram na infância. Mulheres que são ríspidas, agressivas, intolerantes, que querem resolver tudo
a ferro e fogo. Porque se não for no meu tempo, do meu jeito, eu não quero. E essas mulheres não pensam que os filhos estão aprendendo com ela. Estão aprendendo a resolver os problemas dessa forma. E isso vai fazer com que o seu filho sofra, porque a sociedade não vai tratar ele como você trata. A sociedade vai rejeitar ele se ele vir com essas atitudes. Então, eu quero dizer para você que sofreu algum problema na sua infância, que teve algum trauma na sua infância, você que sofreu algum tipo de abuso, cuidado para você não transferir para os teus filhos os seus medos, todos os seus medos, as suas raivas, né? Tem mulheres que têm raiva de homens e elas transferem isso para suas filhas com muita brutalidade. E a filha tem que ter a experiência dela. Então, eduque os teus filhos de uma maneira que ele tenha a experiência dele pautado nos teus conselhos, mas que ele tenha a experiência dele, para que você não prive ele de aprender nada, baseado no seu trauma, naquilo que você viveu. E assim é o homem também, né? Às vezes o homem teve uma experiência ruim na infância e aí ele cerca a criança, às vezes na intenção de proteger, ele cerca a criança de tudo, de todos, de qualquer experiência para que a criança não desenvolva nada naquela área. Cuidado com isso, tá? O segredo para você educar os seus filhos é você dar atenção a eles. Atenção. Parece tão simples, mas hoje em dia, conhecendo algumas pessoas que eu conheço, eu posso afirmar para você, atendendo algumas famílias, eu posso afirmar para você, eu já atendi mulheres durante um tempo que sofriam muito na criação dos filhos, por conta da rotina que elas tinham. E às vezes algumas ainda têm. Às vezes uma rotina muito pesada, muito puxada. Ah, mas eu não tenho tempo para os meus filhos, eu até que eu gostaria, mas eu não tenho tempo. Será que você gostaria mesmo? Será que você não está fugindo da rotina com os teus filhos? Você está tirando tempo para eles? Porque tirar tempo para eles não é simplesmente levar eles para tomar um sorvete, tá? Tirar tempo é fazer as coisas juntos para que eles aprendam com você alguma coisa. É construir alguma coisa junto com eles. Para que quando eles lembrarem de desafio, para que quando eles se lembrarem de criatividade, para que quando eles se lembrarem de construção, eles se lembrem de você. Ai, porque a minha mãe fazia isso, isso e isso comigo. Porque o meu pai, nossa, o meu pai andava de bicicleta comigo. Eu lembro até hoje que o meu pai, ele fazia isso. Não é aquilo que você comprou para ele que tem que ficar na história, porque isso vai passar. Daqui a pouco ele vai ter o próprio dinheiro, ela vai ter o próprio dinheiro. E aí tudo que você deu, ai, meu pai me dava de tudo. Não é nada, porque aí ele pode comprar tudo daí. Entendeu? É o que você fez. É o tempo que você se dedicou que vai valer a pena na vida do seu filho e da tua filha. Então, a companhia dos pais hoje, ela está sendo trocada, substituída pelo tablet, pelo celular. Ai, Jaque, isso é tão clichê, mas é verdade. Ela está sendo substituída pelos eletrônicos, né? Os pais não tiram mais tempo para jantar com os filhos, para brincar com os filhos. Ah, é proibido a criança brincar com o celular? Não, não é proibido. É proibido a criança ter um celular. Então assim, mas olha, a minha filha, ela vai fazer 4 anos. E ela gosta, como toda criança, ela gosta de brincar no celular. Tem os joguinhos de colorir, tem muita coisa educativa também que você pode fazer uso para o teu filho que é pequeno, para ele aprender cores, para ele aprender
classificar as formas geométricas. Existe muita coisa legal para você mostrar para o seu filho no celular, no tablet. Então, eu tô dizendo para você ser presente. Não para você achar que você tem que ser o guru do seu filho. Não, é para você ser presente naquilo que ele está fazendo, para que ele tenha você como referência. Então a minha filha, conforme eu disse, ela gosta de brincar no celular. Só que tem um momento dela brincar no celular. Tem um momento, não é o tempo todo no celular, não é. Inclusive teve um caso que nós trocamos de aparelho e ficou um aparelho disponível. E aí o meu esposo até disse, deixa esse pra neném brincar, pra ela ver os joguinhos dela e tal. Ao primeiro momento eu falei, tá, ok, mas ela não vai saber que é dela. Ela não vai saber que é pra ela. É pra ela. Vai andar comigo, vai andar na minha bolsa. Quando eu achar que deve, eu vou deixar ela brincar um pouquinho sim. Vou deixar ela jogar, né? Se divertir com os negocinhos que ela gosta das cores e tal. Mas aí o pessoal, né, da minha família e tal, o celular da Valentina. Não é da Valentina. O celular não é da Valentina. Então eu já falava que o celular era do salão, o celular era, né? Ela conhece as classificações. Por quê? Porque se a criança se apropria, se ela entende que é dela, é dela. Não adianta depois você querer fazer, você vai ter que reforçar, impor, agredir para poder impor que ela não vai usar. Então, se ficar combinado que ele é criança, que ela é criança, que vocês não podem ter celular. Celular é uma ferramenta de trabalho que as pessoas utilizam para ligar, para receber chamadas, para enviar mensagens. Então, é muito perigoso. Seu filho vai ter consciência das coisas. Conforme for crescendo, você vai colocando que, olha, agora é seu, mas existe um critério para você utilizar. Existe um limite e existe regras com punições. O que acontece muito é que os pais não querem punir os filhos. Chega muito. Os pais não querem punir os filhos. Por quê? Eu quero dar para ele tudo que eu não tive. Gente, esse é o pior problema. Você querer dar para o seu filho tudo que você não teve. Você esquece que tudo que você não teve forma quem você é hoje. E você é uma pessoa reprovável? Você é uma pessoa fraca? Você é uma pessoa que não merece nenhum tipo de mérito? Você não tem nenhum tipo de qualidade? Porque você teve falta de um tablet, de um celular? Porque você não teve um carrinho de controle remoto? Não! A sua falta você vai carregar. É tua, pro resto da vida. E o teu filho tem que carregar as dele. Entendeu? A falta faz quem nós somos. Não se pode ter tudo. E isso tem que ser colocado na cabeça dos teus filhos. Porque se você der tudo para ele, um dia ele vai receber um não de alguém e ele não vai ser resiliente. Ele não vai saber lidar com os nãos, porque ele vai achar que ele pode ter tudo. Porque o pai dele e a mãe dele davam tudo para ele. Aí ele não aceita uma demissão, ele não gere bem. Ele não aceita um fim de um relacionamento. Oi, Edinalva, seja bem-vinda. Edinalva tá viajando de férias com o love dela e tá aqui na live. Eita, eu fico feliz, viu? Seja bem-vinda. Então o seu filho vai aprender que tudo está ao dispor dele ou dela. E ele não vai aprender a ouvir não. Então o não para ele vai ser sempre um desafio. E isso não é bom, tá? Então vamos lá. Companhia, diálogo e limites. Converse com seus filhos. Procure saber se os seus filhos estão bem. Todos os dias pergunte, não busque e leve os seus filhos para a escola. Acompanhe a vida escolar dos seus filhos. Perceba com quem eles andam. Pergunte quem é o amigo. Ofereça lanches da tarde na tua casa para os amigos dos teus filhos. É melhor você se aproximar deles do que eles se afastar de vocês. Então, não diga assim, se você fizer isso, eu te mato. Se você fizer isso, eu te pego. Se você fizer isso... Não! Vai caminhando no mesmo caminho que ele está caminhando, sem forçar a barra.
Seja incisivo, seja firme, seja pai, seja mãe. Esse negócio de, ai, meu amigo, meu filho é meu amigo, seu filho é teu filho. Amigo, ele tem, ele é teu filho, tua filha. E é disso que ele vai se lembrar. Quando você ficar velhinho, amigo não cuida de você. Não. Quem vai cuidar é teu filho, é aquele que você construiu, aquilo que você colocou dentro dele que vai cuidar de você, entendeu? E não adianta depois você mendigar amor de quem você não ensinou a amar. Não adianta depois você mendigar atenção para quem você não deu atenção. Então é uma troca. Dê atenção, dê amor. Seja gentil, seja firme, seja pai, seja mãe e receba isso no momento oportuno. Você vai receber, tá? Lazer juntos, desenvolvimento de algum projeto, brinquedos, jogos. Hoje em dia você vai nas lojas de brinquedo, eu já tive essa experiência. As próprias indústrias estão fabricando poucos jogos coletivos. Poucas coisas que você pode fazer com mais de 2 pessoas. Eu lembro que na minha infância existiam muitas brincadeiras de rua, muita coisa que as crianças faziam juntas. Isso que era legal. Hoje não. Hoje nós somos treinados a brincar sozinhos, a ficar sozinhos. E eu desenvolvi por conta própria. Então, durante um tempo, eu gostava de brincar sozinha, mas eu tinha a oportunidade de brincar em grupo. Hoje em dia, os filhos, os adolescentes estão trancados dentro de quartos e apartamentos e não têm a possibilidade de brincar. Então, você pai, você mãe, você sai com o teu filho para brincar? Você frequenta ambientes que o seu filho possa brincar? Ou sempre que você sai, você deixa o seu filho com alguém? Existem muitos pais. Quer sair, quer se divertir, quer lanchar, quer almoçar, quer jantar fora, deixa o filho na casa de alguém. Gente, aprenda uma coisa, que quando você se torna pai e mãe, o teu filho, ele é alguém que deve ser inserido na tua vida, no teu lazer, na tua rotina. Ele tem que ser inserido nessa família de alguma forma. Então, ele precisa também de ter o espaço dele dentro dos seus programas. O casal, de vez em quando, precisa sair sozinho. Isso é fato. Até para solidificar a relação, para poder dar um up, para dar uma aquecida, o casal precisa. Ele não vai se isolar e agora eu sou só pai e mãe. Não, eu também sou mulher e eu sou marido e nós temos que ter a nossa vida conjugal. Mas no dia a dia, o teu filho tem que estar inserido nas suas rotinas. Entendeu? É necessário para o teu filho se sentir amado. É necessário. E eu estou dizendo em se sentir amado em gestos, em palavras. Você deve dizer: filho, eu te amo. Eu te amo. E você deve provar que você ama os teus filhos. Que jeito que eu provo? Assiste a live desde o começo, que você vai entender de novo. Nas escolhas, no tempo, na dedicação, na qualidade do tempo que você oferece para eles. Ofereça tempo de qualidade. Passe tempo com a tua família. Converse com a tua família. Uma coisa que atrapalha muito na educação dos filhos é a falta de ligação entre o pai e a mãe na hora de corrigir os filhos. Um fala uma coisa, o outro desaprova e desaprova na frente da criança. Uma coisa que eu quero dizer para você, pai e mãe, conversem sobre a educação dos filhos de vocês antes. Depois não deu tempo, conversem separado dos teus filhos, resolvam o que é melhor para os teus filhos juntos, sem a criança, os dois juntos. E aí, quando você tiver que chamar a atenção do teu filho, o parceiro tem que apoiar o que você está falando. Porque na cabeça da criança, ela está
à mercê daquele que melhor lhe trata. Ela quer um vínculo de amizade, porque a criança é dissimulada. Eles são anjos, gente, as crianças são anjos, mas são dissimulados. Eles testam o nosso amor, a nossa paciência, eles testam o nosso comprometimento com eles, o nosso emocional, eles nos testam o tempo todo. E isso é da criança, eles precisam se reafirmar em alguma coisa. E quando você, marido e mulher, não sabe o que dizer, ele vai perceber o quê? O ponto de fraqueza. E existem crianças que são pivôs de brigas. E não é por maldade, é por necessidade de afirmação em alguém, de reafirmação em alguém. Então, eles conseguem manipular o pai e manipular a mãe. E aí? O que você vai fazer em relação a isso? Você precisa estar com seu relacionamento firmado. Você precisa passar para a tua criança que a lei é uma. É só uma lei. A lei aqui é essa. A regra é essa. Você chegou depois. Você se adequa à regra da casa. É assim, gente. Isso não é tortura, não. Isso é disciplina. Isso é limite para o teu filho. E isso vai construir um adulto, um cidadão muito bem formado, que respeita as leis, porque ele aprendeu a respeitar as leis dentro de casa. Então, respeitar os limites da sociedade não vai ser problema para ele, vai ser tranquilo. E você não vai se arrepender. Tem alguma pergunta? Tem? Alguma pergunta? Oi, Tiago! Tudo bem? Seja bem-vindo! Alguma pergunta, alguma informação que vocês queiram dividir comigo também? Alguma coisa? Os noticiários, eles nos bombardeiam o tempo todo de coisas ruins. Eu até parei de assistir jornal, essas coisas, porque você liga a TV de manhã, é notícia ruim. Você liga à tarde, é notícia ruim. Então eu deixei por conta própria, conforme eu for sabendo das informações pela internet, eu vou me acrescentando de informações. Mas vocês ficaram sabendo do menininho de 9 anos que foi assassinado brutalmente pela mãe, pela companheira que ela vivia com essa mulher em uma relação. Ela matou o filho de 9 anos porque o filho apresentava características fortíssimas e comportamentais do pai. Ele tem ou não tem que apresentar características do pai? Ele é filho daquele homem. Entendeu? Ele é filho daquele homem. Então ele apresenta naturalmente características do pai, trejeitos, o jeito de conversar e cargas que são biológicas ele apresenta. E a mãe intolerante, se eu posso chamar de mãe, intolerante, planejou a morte do próprio filho. Um garoto de 9. Um ano antes dela assassinar o menino, que foi por esses dias, ela capou o menino, gente, castrou, ela cortou o pênis da criança. Uma criança de 9 anos, então já tinha 1 ano que esse menino havia sofrido essa violência. E ninguém sabia. Eles não frequentavam a escola há 2 anos. Eu recebi essa notícia com muita tristeza, mas muita tristeza. Nós que trabalhamos na área da psicologia, que lidamos com a dor do ser humano com muito respeito. Eu lido com a dor do outro com muito respeito. Saber o que essa criança passou durante esse 1 ano, que ela não frequentava escola, que ela não tinha visita dos parentes, que ela foi tirada, né? A mãe havia saído da cidade que eles moravam, estavam morando no Acre, se eu não me engano, e eles estavam vivendo uma vida de confinamento. Eles estavam sendo mantidos em cárcere privado. E essa mulher que apanhava deste homem, que automaticamente não teve uma relação boa, não escolheu muito bem o seu parceiro, ela apanhava do pai dessa criança, ela criou uma repulsa a homens.
Então ela contraiu um relacionamento homossexual com uma outra mulher, que até então cada um faz o que quer da sua vida. Mas o que eu paro para pensar é, tá, cada um faz o que quer da sua vida. E os filhos nessa relação, que já acompanham essa mulher traumatizada, que já havia sido violentada pelo homem, que também não pensou nas crianças, porque batia na esposa, mãe das crianças, porque ela tinha um menino e mais uma menina. Eu pergunto para você, que modelo de família que transfere toda a violência para os filhos, que desconta nos filhos a violência, que modelo é esse? Tá certo isso? Esse menininho, ele morreu. Ele teve esse problema e ele morreu, mas ficou uma menina. Como você acha que está a cabeça da menina? Que tem aproximadamente a mesma idade, pouca coisa de diferença. Como você acha que está a cabeça dessa criança? Então, eu decidi fazer esse vídeo para que vocês espalhem essas informações do que é educar os filhos, do que é constituir uma família, qual é a importância de você se conhecer, de você se analisar, curar as suas emoções, para depois pensar em ter um filho. E se você já teve esse filho e tem problemas emocionais e está com problemas emocionais, procure ajuda, procure uma ajuda profissional, procure um psicólogo, procure se organizar emocionalmente, seus planos de carreira, sua vida profissional. Você não precisa morrer para ter um filho, você não precisa abrir mão da tua vida para ter um filho, mas você precisa se preparar para isso, porque o filho é teu. De mais ninguém, mãe e pai, a responsabilidade é tua, ok? Eu quero agradecer, não quero me prolongar mais, tá? Quero agradecer a presença de vocês, um grande beijo pra vocês, fiquei muito feliz com o último vídeo que eu gravei, bastante compartilhamento, bastante visualizações. Então eu gostaria de pedir para vocês que façam o mesmo, para que eu continue trazendo os conteúdos, para que a gente continue conversando sobre essas coisas, tá? Para que nós consigamos atingir assim o maior número possível de pessoas, para que essas pessoas pensem a respeito. Aqueles que precisam de ajuda, busquem ajuda, e aqueles que podem e ser mães, que consigam refletir melhor, né, antes de tomar essa decisão, porque é muito importante, tá bom? Um grande beijo, compartilha, curte, e eu tô fazendo um canal no YouTube, depois vocês procurem o canal lá no YouTube, eu vou estar fazendo os vídeos no Face, no YouTube e no Instagram, mas eu tenho que aprender melhor, mexer com essas coisas, mas o do YouTube já vai estar ok, tá bom? Eu vou colocar os vídeos lá, e vocês, por favor, me ajudem a compartilhar, tá bom? Grande beijo! Beijo pra vocês. A Bárbara entrando aqui. Bárbara, você chegou bem no finalzinho, mas eu já tô saindo. Então aí volta, assiste tudo. Bárbara, colega de profissão também, sabe o que é isso, né, Bárbara? Como a gente lida com essas situações de filhos, de pais, de drogas, de problemas sociais, de tudo isso. Então, foi um prazer estar com vocês. Jaqueline Rocha, lá no YouTube, procura lá, tá bom? Hashtag Vamos Falar Sobre Isso é o nome do canal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.